Hoje em dia é quase unanimidade que definir metas é uma excelente forma de subir a régua e alcançar melhores resultados. Mas quando chega a hora de pôr a mão na massa e definir as metas, surge a frequente dúvida: qual metodologia devemos usar? KPIs? OKRs? E afinal, qual é a diferença entre essas duas metodologias? O intuito desse vídeo aqui hoje é responder justamente isso. Vem comigo! Bom, pessoal, uma primeira coisa que vale a pena a gente citar é que tanto os OKRs quanto os KPIs, eles estão no mesmo nível ali e visam atender praticamente o mesmo propósito, tá? Mas antes da gente focar nessas duas metodologias, vale a pena a gente dar um passo atrás e entender um pouquinho alguns conceitos que norteiam essas duas metodologias. O primeiro que eu gostaria de passar com vocês é o conceito de objetivo. Então, um objetivo, ele é, em si, um norte, uma direção, um caminho que a gente quer percorrer e algo que a gente quer alcançar lá no final, assim, né? Então, ele é algo mais qualitativo, digamos assim. Além do objetivo, a gente tem um segundo conceito, que é o de métrica. Então, a métrica, ela visa mensurar, quantificar alguma coisa, tá? Então ela sai do qualitativo e começa a pôr o pé ali no quantitativo. Então a gente falou objetivo, métrica e a gente tem o terceiro que é o target, o alvo, é exatamente o que a gente quer alcançar com essa métrica, tá? Então a gente tem um objetivo qualitativo, a gente tem uma métrica quantitativa e a gente tem um alvo que é um número que a gente quer alcançar para essa métrica que nos leva a esse objetivo, ok? Então, conceitos aqui mais macro que a gente vai encontrar dentro dessas duas metodologias. Para ficar mais palpável, vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar uma empresa hipotética aí focada em marketing digital, por exemplo, e essa empresa vem rodando aí nos últimos meses no 0 a 0, então com uma operação grande ali, mas no fim da régua lá da DRE não está atingindo lucro. Então essa empresa decide pôr um objetivo em pauta ali de se tornar uma empresa lucrativa. Para alcançar esse objetivo, existem várias métricas que são importantes de se avaliar. Para o caso específico de uma empresa de marketing digital, eu gostaria de trazer aqui duas métricas para a gente discutir. A primeira delas é o ROAS, ou do inglês aí, Return on Advertisement Spend, então o retorno que você tem com o gasto em propaganda ali. E a segunda dela, a receita, a revenue ali, o que está entrando de dinheiro, o que está entrando de fluxo monetário para dentro do caixa da empresa. Então agora a gente tem uma empresa de marketing digital com o objetivo se tornar lucrativa e duas métricas para serem avaliadas, o ROAS e a receita. Além disso, é importante a gente ter então o nosso alvo, o nosso foco, o nosso número a ser alcançado. E para essa empresa hipotética, poderia ser um ROAS de 1,85 e uma receita de R$200 mil por mês, por exemplo. Para uma empresa nesse cenário, seria bem interessante, por exemplo, uma estratégia, criar um canal no YouTube, começar a lançar conteúdo e contar ali com bastante inscritos vendo esse conteúdo deles. Faz sentido? Se você acha que sim, aproveita, faz uma pausa, clica aqui embaixo em se inscrever, deixa o like e me fala o que você achou desse vídeo para a gente melhorar nos próximos, tudo bem? Pausa rápida, merchan feito, voltamos agora ao conteúdo. Então, para a gente começar aqui a dar um segundo passo nesse vídeo e ir mais para os conceitos teóricos das duas metodologias, vamos começar aqui pelos KPIs. Key Performance Indicators. Eles são, portanto, métricas que foram criadas para um monitoramento da performance e, em geral, eles são atingíveis com a melhoria contínua, com o aperfeiçoamento das rotinas de trabalho e, portanto, estão muito relacionadas a rotinas, a regime permanente, digamos assim, ali da gestão, monitorando e mantendo ali as metas dos procedimentos de rotina e do que acontece ali no dia a dia da empresa. Vamos pegar um exemplo aqui. Uma empresa focada ali em vendas que tem um KPI que monitora a quantidade de novos clientes ao mês. Esse KPI pode ter ali então um target de 1.000 novos clientes todos os meses e o KPI tem por objetivo ficar monitorando isso e mostrando se a gente está atingindo ou não esses 1.000 novos clientes ao longo dos meses. Se a gente está atingindo os 1.000 clientes, ok, nada a ser feito e continua monitorando esse KPI. Quando a gente não atinge, isso levanta o yellow flag e a gente precisa, na maioria das vezes, ter um planinho de ação, alguma
coisa desencadeia desse fato para que a gente vá atrás desse número e passe a buscá-lo, faça algum tipo de mudança para que ele seja atingido. Esse seria um KPI clássico de manutenção, de monitoramento e manutenção, mas a gente também pode ter um KPI de melhoria, de crescimento, tá? Então, por exemplo, um KPI de receita para uma empresa que visa todos os meses ter uma receita maior. Falando de uma empresa de recorrência, por exemplo, crescendo essa base de clientes, a gente vai crescendo também a nossa receita. Então ele não seria um KPI que seria uma linha reta, e sim um KPI que seria uma linha inclinada, buscando sempre um crescimento ao longo dos meses, mas também com essa manutenção da rotina do dia a dia. Quando a gente está falando de KPI, a gente está falando de indicadores mais tradicionais, de uma metodologia um pouco mais antiga e consolidada, e um nome muito forte em relação a isso é o professor Vicente Falcone, aí, uma das maiores consultorias da América Latina. Sugeriria aqui para vocês o livro do Gerenciamento da Rotina do Dia a Dia de Trabalho, link aqui na descrição do vídeo. Esse aqui para entender como gerar planos de ação, muito focado no PDCA raiz ali mesmo, uma bíblia aí da gestão de empresas, gestão de negócio, rotina dia a dia. E esse aqui um pouco mais aprofundado, já um nível a mais de conhecimento, que é o gerenciamento pelas diretrizes. Esse aqui foca no ensinamento de como desdobrar essas metas lá do C-Level, do CEO, do dono da empresa, até os níveis de gerência e coordenação, conectando todas essas metas com as metas do CEO, para que toda a empresa esteja ali andando no mesmo norte. Então, gerenciamento pelas diretrizes, desdobramento de metas dentro de uma empresa. Saindo agora aqui do tradicional KPI, entrando no mundo mais high-tech, hypado, tecnológico e atual dos OKRs, Objectives and Key Results, como é que funciona essa metodologia então? Ela é embasada em um objetivo inspiracional, qualitativo, que visa dar aquele tiro na lua, jogar um objetivo ali inspirador para toda a equipe, determinando a direção para onde essa equipe quer andar no quarter. Esse é um ponto importante também, sempre focado ali em trimestres. E os Key Results são as métricas que vão monitorar de uma forma agora quantitativa, alcançável, realizável, atingível, quais são os fatores que vão nos garantir que esse objetivo vai ser alcançado, tá? Então, tem um objetivo qualitativo, claro, tem o Key Results, que são métricas que vão monitorar se eu vou ou não atingir esse meu objetivo ao final do quarto, tudo bem? Então, como é que seria a estrutura desse OKR dentro de uma empresa ou então dentro de um time dentro de uma empresa, tá? A gente elencaria aí de 3 a 5 objetivos qualitativos. Eu considero sempre 3 no máximo, mas a metodologia fala de até 5. Lembrando que esse objetivo ele precisa ser ambicioso, tiro na lua, inspirador, ele precisa ser pensado num quarter, tá? Um trimestre, e ele precisa também ser qualitativo, tá? A gente não está falando aqui no objetivo de números, de quanto a gente quer atingir, e sim de algo mais inspiracional, qualitativo, trazendo o norte, o objetivo, o que a gente quer no final desse quarto. Esses Key Results, portanto, eles precisam ser agora quantitativos, diferente do objetivo, eles precisam ser atingíveis também, para que a gente não desengaje, não desmotive o time, e eles precisam principalmente ser direcionados para o atingimento desse objetivo que eles são relacionados, tá? Então vamos dar um exemplo aqui para uma empresa hipotética. Ela poderia querer aumentar a sua retenção de clientes ali no modelo de recorrência. Então, o objetivo, aumentar a retenção de clientes. Quais seriam os possíveis Key Results para esse objetivo? Garantir o disparo de pelo menos 2,5 semanais de engajamento para a base de clientes, aumentar o número de conteúdo disponível para os clientes em pelo menos 10% no quarter, lançar pelo menos 2 campanhas promocionais ao longo do quarter pensando em retenção desses clientes. Pensei de cabeça aqui um exemplo bem hipotético para a gente entender principalmente essa estrutura de um objetivo mãe e os Key Results quantitativos nos levando para esse grande objetivo. Quando a gente está falando de OKRs, a principal literatura disponível aí no mercado é o Avalie o que Importa, do John Dare, e ele foi um dos pioneiros aí dos OKRs, trabalhou aí no Google implementando essa metodologia, então é um livro aí também que vale a pena para quem quiser se aprofundar aí dentro dos OKRs. E agora o objetivo principal desse vídeo, que era justamente falar da diferença entre os KPIs e os OKRs, ou até, ao invés de falar de diferença, como é que eles se relacionam, tá? Então, vamos voltar no nosso exemplo lá de KPI
de manutenção de 1.000 novos clientes por mês, e vamos pensar que esse KPI está caindo ali nos últimos meses, lá na casa dos 700 novos clientes. A gente pode querer para esse KPI elaborar um OKR para voltar ele acima da base ali dos 1.000 clientes. Então eu posso criar um objetivo para retomar o número desse meu KPI. Muitas pessoas acreditam que faria sentido a gente colocar então esse KPI como um KR desse OKR, uma vez que o objetivo é voltar ele para casa dos 1.000. Mas isso não é considerado uma boa prática e eu vou explicar por quê. Ao invés de a gente colocar como objetivo atingir o KPI tal, por exemplo, e colocar esse KPI como um KR, a gente poderia trazer, por exemplo, bater o recorde histórico de aquisição de clientes no terceiro quarter, por exemplo. Com isso, a gente está fazendo algo inspiracional, um tiro na lua, bater um recorde e a gente joga a régua lá para cima. Esse é o objetivo do OKR, diferente do KPI que está ali na manutenção, na melhoria contínua, no Kaizen. E para esse objetivo de bater o recorde, ao invés de a gente trazer aquele KPI como um KR, a gente poderia pôr, por exemplo, lançar um novo e-book, aumentando a quantidade de novos leads de 1.000 para 2.000, mudar os criativos das nossas campanhas para que a gente volte a chamar a atenção das pessoas que já viram algum conteúdo nosso e mudar também os públicos que a gente está anunciando, testar novos públicos para que a gente volte a vender para novos clientes. Aqui eu dei a ideia do KR, mas lembrando, todo OKR, toda meta, ela deve ter 3 pilares: objetivo, valor e prazo. Então, esses exemplos que eu acabei de dar não cumprem isso e eu deixo aqui como desafio para vocês voltar um pouquinho o vídeo, olhar esses 3 KRs que eu falei para esse objetivo que a gente trouxe e transformar eles em um KR de fato, contendo objetivo, valor e prazo. Quantitativo dentro de uma visão temporal. Tudo bem? Pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero receber feedback de vocês, inclusive o like e a inscrição aqui do canal, e nos vemos no próximo vídeo. Até breve!